Estamos aqui hoje com o delegado seccional Dr. Hamilton Geofrati, o qual irá nos contar um pouco da sua história. Boa tarde, doutor. Boa tarde, um grande abraço a você, a toda a equipe aqui, né? Em especial o povo de Itapeva, um povo que eu aprendi a amar e respeitar. Doutor, vamos contar um pouco da história do senhor antes de ser delegado. Quem era o doutor Hamilton antes de ser delegado? Olha, a exemplo de todo brasileiro, de família da classe média, né, lutadora, eu também procurei, no curso da minha vida, ainda já de menino, buscar um lugar, um espaço profissional, né? E o meu primeiro emprego foi como office boy em São Paulo. Na época era muito tradicional, todos os garotos, já por volta de 14 anos, trabalhar em escritório, enfim, né? Que ele leve e traz de documento. E eu arrumei um emprego, me recordo bem, no Basileu Garcia, um jurista renomado. Quem fez direito, está na área jurídica, sabe bem de quem eu falo. E aí, então, ele me acolheu e eu comecei a trabalhar no escritório dele. Posteriormente, saí, fui galgando outros empregos, sempre na busca de melhorar um pouco a condição financeira, né? Trabalhei no comércio também, trabalhei na área de tecidos, né? Depois também na área jornalística, né? Eu vendia espaços no jornal, né? E tinha um contato assim muito a miúde com a própria imprensa e também com o comércio, né? Eu tive uma passagem interessante que foi na aviação. Eu tinha uma vontade enorme de ser piloto de aviação, né, de avião. E aí, então, me submeti a um concurso e passei para comissário de voo, né? Então, fui comissário de voo da VASP durante 2 anos e pouco, quase 3 anos, e tive a oportunidade de conquistar uma enorme experiência no aspecto social, de relacionamento, né, de atender bem as pessoas. Isso me ajudou muito na polícia, né? E ainda na aviação, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro. Nós viajávamos muito naquela época, né? Uma jornada de quase 12 horas por dia dentro de um avião. E isso também, o contato com pessoas da sociedade. Naquela época, na verdade, não havia massificação do voo hoje, né? Era só pessoas realmente de posse que utilizavam a aeronave. Então eu tive essa oportunidade de ter uma experiência muito importante no que diz respeito a conhecer pessoas, a me relacionar, a tratar bem, enfim, conquistar a amizade das pessoas. Esse lado eu trouxe para a polícia, não é? Então, eu sempre tive, na verdade, além dessa situação de querer ser piloto de avião, uma paixão pela investigação, por saber o porquê das coisas. Já na matéria de ciências, quando garoto, na escola, eu me interessava muito pelas causas das coisas, né? Porque tudo tem que ter uma causa, é a lei da causa e efeito. E aí, então, acabei, né, nesses momentos todos, ingressando na polícia, me apaixonou, né? E fui investigador de polícia durante um tempo, e aquilo me fez galgar, então, para a condição de delegado. E foi nessa condição que eu vim para Itapeva, há quase 30 anos passados, né? Precisamente nos idos de 82, eu aportei aqui em Itapeva, passei a morar ali no seu Jaime Pim, né? E foi um momento muito gostoso da minha vida, né? E fiz um estágio, para depois então assumir uma outra região, quem sabe voltar para São Paulo, porque eu sou paulistano, né? Eu costumo dizer que sou paulistano de nascimento e itapevense por escolha minha, né? Então, quando eu falo Itapeva, na verdade, eu me refiro a todas as cidades que compõem a seccional, que são, na verdade, 18 municípios. Deles eu já morei em Buri, morei em Apiaí, Tararé, retornei a Apiaí, voltei para cá, de maneira que de 82 para cá minha vida foi vivida muito intensamente para Itapeva e para a nossa região. Por que essa escolha de Itapeva, doutor? A escolha foi, num primeiro momento, foi aleatória, porque como bom paulistano, 100 quilômetros é muito para viajar, né? E eu mal conhecia Sorocaba na época. Então vir para cá realmente foi para mim uma aventura naquele momento.
E aí, ao chegar aqui, eu me apaixonei pelas pessoas, pelo lugar, gostei muito e passei a descobrir o interior. Eu vivi sempre na capital e não tinha ainda a experiência de saber como é gostoso viver no interior. E eu sou uma pessoa muito dada, eu tenho necessidade de me relacionar, sabe? Eu não consigo imaginar um homem solitário numa ilha deserta, sabe? Eu acho que já dizia, né, os filósofos, né, que o homem é um ser social, né? De maneira que você não consegue só viver, você tem que conviver. E eu me dei bem no interior nesse aspecto, porque a vida em São Paulo, embora você esteja em meio a 1 milhão de pessoas, você está só, absolutamente solitário. Como foi meu caso nessa experiência ainda há pouco, passei lá por São Paulo pela corregedoria. E aqui no interior, minha primeira cidade, já como delegado titular, foi em Buri, né? Então, essa experiência de Buri fez com que eu permanecesse no interior. De Buri eu fui promovido para Piaí, depois para Itararé, aí estive em Itanhaém, na Baixada Santista, onde exerci uma série de cargos, cumulativamente, né, muito natural. Hoje, na administração policial, o funcionário acumula várias funções em face da defasagem do quadro de funcionários. Então, lá em Itanhaém, num primeiro momento, eu fiquei como titular do 1º distrito, fui, então, diretor do Instituto Médico Legal. Imagine você, um delegado de polícia, como diretor do Instituto Médico Legal. Também do Instituto de Criminalística, né? Da própria cadeia pública nós cuidávamos, além do que ainda tirava plantão na escala da seccional. Nessa vida corrida, eu acabei retornando para Piaí de lá para cá. Cheguei efetivamente, então, morando em Itapeva em 94, 93, vim para cá e me fixei definitivamente a convite do então seccional doutor Abelardo e fiquei como assistente dele. Por volta de 97, ele foi promovido para São José dos Campos e me indicou para ser o seccional. Como eu já estava totalmente afeito a Itapeva, as crianças já estavam estudando aqui e era o que eu queria efetivamente, sendo, na verdade eu vim solteiro para cá, mas namorando, né? E aí logo em seguida casei, eu assumi Buri no dia 10 de fevereiro de 83 e em maio eu casei, né? Dia 8 de abril eu casei. E aí viemos definitivamente para cá, né? Sua esposa também. Até porque eu entendo que uma autoridade jovem, solteira no interior, vai arrumar problema, sabe? Então tem mais é que assentar poeira e tomar jeito na vida. Eu fiz isso, aí nasceu o Júnior, né? Eu considero de certa forma buriense, né? Depois Amanda, num segundo momento, né? Nessa transição de Apiaí, Itararé e depois para cá. E hoje já estão, né, adultos, o Júnior com 25 anos, a Amanda 23, aliás, fez dia 19 agora, né, dia 23 anos, e eu cá estou, sabe, tive essa saída contra a minha vontade, né, de Itapeva, são coisas da administração, que até por uma questão ética, eu deixo de comentar aqui, mas são fatos que nos entristecem, né, nos deixam, de certa forma, um pouco frustrados com a administração pública. Mas, enfim, eu suportei esse ônus e saí de Itapeva, né, no começo de 2007, e fui trabalhar na diretoria em Sorocaba. De lá, então, eu assumi a cidade de Votorantim, onde tivemos um trabalho muito, muito identificado com as presas, né, as reeducandas de Votorantim. Nós, de uma forma inédita, nós instalamos na unidade prisional uma rádio comunitária, e buscando realmente a ressocialização das presas. E através dessa rádio, umas das presas entrevistavam uma autoridade por semana, por volta de 1 hora de entrevista, a rádio ia ao ar, né? E a autoridade era entrevistada. A primeira delas foi o Dom Eduardo Benes, né? Que é o arcebispo metropolitano, atendeu o nosso convite e se apaixonou pelo trabalho. Ficou com as presas, foi entrevistado longamente e tal. Depois, outros mais, como o próprio promotor da cidade, ainda doutor Wellington dos Santos,
a própria deputada Amari foi entrevistada, e nós tínhamos num instante maior a vinda da Ana Maria Braga da Globo, né? Ela disse até que traria o papagaio lá, o louro e tal, aquela coisa toda, e o Mesquita da Bandeirantes, quando ocorreu um convite para eu ir para São Paulo trabalhar na Corregedoria Geral. De maneira que aí fui para São Paulo, foi uma outra grande experiência, né? Precisaríamos aí de um tempo enorme para discorrer sobre os casos emblemáticos que eu tive a oportunidade de atuar na Corregedoria. Lá mesmo, um deles mais evidente para vocês foi aquele conflito entre as polícias,